bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do IBS. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, que é o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana, que é o credenciamento do escopo da prática clínica. É um tema que as acreditações internacionais já têm falado há bastante tempo e a gente ainda não desenvolveu isso com maior ênfase no Brasil. Credenciamento do escopo da prática clínica é uma prática de governança clínica, é uma prática que assegura que todos os profissionais de saúde, incluindo o corpo clínico, têm acesso a práticas clínicas às quais eles estão habilitados, capacitados e qualificados para tal. Tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente ver o quanto às vezes esse credenciamento pode ser frágil e o quanto a nossa organização está em risco quando ela não faz a formalização desse credenciamento. Garantir apenas que o profissional está capacitado para tudo aquilo, o que a abrangência da sua profissão espera dele, muitas vezes é inocente da nossa parte. Muitas vezes esse profissional ele não está capacitado para aquilo que a organização precisa que ele execute. E ele acaba, às vezes, executando por uma questão de que ele foi contratado para, mas acaba colocando o paciente em risco, né? Boa noite para quem está chegando. A Ivanilda, a Tatiana Serpa, aqui no Facebook, aqui no Instagram, tem um monte de gente, Maria Luísa, Bio, Cleo, Edna, Paulo, enfim, todo mundo chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, vou dar uma foto da minha experiência pessoal, tá? Eu me formei em 1999, abafo caso, faz muito tempo. Me formei como farmacêutica generalista, né? Então eu não tinha ali, naquele momento, nenhuma expertise específica para atuar em áreas, né, fora daquela rotina de, por exemplo, drogaria, farmácia de manipulação, que era o que eu já vinha trabalhando anteriormente. E nessa época, foi exatamente a época em que a vigilância sanitária, né, a Anvisa, estava batendo bastante nas clínicas de oncologia para que os farmacêuticos fossem contratados para manipular, né, e prestar atenção farmacêutica para os pacientes de oncologia. Não só a Anvisa estava batendo nisso por causa da nova EDC, mas também o próprio CRF. Enfim, fui contratada, meu segundo emprego, contratada para atuar numa clínica de oncologia, né? Naquela época, mesmo na minha graduação, eu nunca tinha preparado um quimioterapia. Enfim, e o que aconteceu naquele momento? A enfermagem, que era quem manipulava aqueles medicamentos, acabou me capacitando para a manipulação do quimioterápico. Claro que depois dessa primeira capacitação eu desenvolvi e alavanquei o serviço de farmácia de quimioterapia daquela organização, porque eu fui adquirindo novos conhecimentos, eu fui fazendo cursos, eu fui fazendo capacitações, benchmarking com outras organizações, enfim. Mas vamos pensar naquele contexto daquele momento. Um profissional farmacêutico sem nenhuma expertise, sem nunca ter manipulado algo que não fosse, por exemplo, nutrição parenteral ou um medicamento comum de farmácia de manipulação, sentou ali na cabine de segurança biológica, viu aquele monte de medicamentos que não eram da prática clínica dele, as prescrições chegando e ele tendo que manipular aqueles produtos. Então, isso foi há 20 e tantos anos atrás, né? Não é o que acontece hoje. Hoje em dia a gente já tem capacitações focadas em oncologia. Naquele tempo não existia, naquele tempo era o enfermeiro que manipulava. Então hoje é muito fácil para uma clínica ou para um hospital que manipula oncologia, ele exigir desse profissional essa habilitação. Então você tem uma pós-graduação, você tem uma experiência de X anos nesse tipo de prática. Então, quando a gente começa a falar de definição do escopo da prática clínica, significa que a Alexia daquele momento, ela não estava credenciada para executar aquilo que ela teve que executar naquele momento, né? Claro que eu, com todo o meu perfil focado sempre em riscos, eu me capacitei e só me senti segura de ficar sozinha naquela cabine de fluxo laminar depois de um tempo, depois de uma capacitação.
Mas pode ser que o profissional ele se sinta meio que à mercê daquela situação e execute práticas para as quais ele não está preparado. Mesma coisa para a enfermagem, né? A gente não é incomum que a gente verifique técnicos de enfermagem executando práticas que são específicas do enfermeiro. Não é incomum que a gente veja auxiliar de enfermagem executando práticas que são do técnico de enfermagem. Se me disserem que eu estou mentindo, vocês sabem que eu não estou, né? Acontece, infelizmente, a pressão do dia a dia, a pressão do cargo, o medo de perder o emprego, ou mesmo a inocência de achar que está tudo bem, faz com que esses profissionais executem práticas que não são específicas da sua competência e da sua qualificação. Às vezes a competência legal te dá essa oportunidade de fazer. Por exemplo, eu estava legalmente competente para manipular um quimioterápico naquele momento, naquela época, naquele contexto. O meu CRF me dava essa prática, mas o meu conhecimento não. Então, quando a gente fala de definição do escopo da prática clínica, é muito mais do que aquilo que o conselho preconiza, do que aquilo que a sua sociedade médica preconiza para você. É a definição da sua organização sobre o que ela vai deixar você fazer, qual vai ser o seu limite ali até que você se capacite, até que você apresente uma determinada experiência, tá? Então, vou falar agora um pouquinho do que acontece em outros países ou mesmo em metodologias internacionais. Esse credenciamento da prática clínica, ele é um processo que não é necessariamente do RH, ele não é necessariamente do corpo clínico, ele não é necessariamente do gestor de enfermagem, ele é um processo transversal, ele é um processo que tem que ter a parceria desses três principais membros, né? RH, diretoria clínica, gestão de enfermagem, mas também tem que envolver as outras profissões. Então, o que, por exemplo, aqui na Austrália é mandatório, inclusive pelo governo, é que todo hospital, ou toda clínica, todo serviço de saúde tenha um comitê de credenciamento. Olha só como é grandioso esse tipo de processo. Então, esse comitê de credenciamento e definição do escopo da prática clínica, ele vai definir quais são os limites de cada um dos profissionais. Então, o profissional júnior, o profissional mediano, o profissional sênior, não só por níveis de experiência, mas por capacitação que ele traz para a organização. Então, pode ser que ele seja sênior, ele já trabalha há 20 anos naquela prática, mas ele nunca usou essa tecnologia. Ele está ali na emergência, mas ele nunca prescreveu um contraste. Na emergência do meu hospital à noite é o médico da emergência que prescreve o contraste da radiologia. Então, ele está ou não está capacitado para essa prática clínica? Esse escopo abrange isso para o médico da emergência ou não abrange? Então, a gente vai precisar sim redefinir quais são os limites de cada um desses profissionais e o quanto a gente vai deixar esses profissionais serem liberados para executar aquele tipo de ação. Queria agora que vocês me contassem, vocês acham que isso é uma prática de governança clínica? Vocês acham que isso tem a ver com gerenciar riscos no hospital? Eu queria que vocês começassem a colocar aqui mais ou menos, sim, talvez, nunca ouvi falar, ou que já temos já tá bom. Eu vou contar algumas historinhas, né? Quantas e quantas vezes a gente tem aí na mídia, né, nos jornais, as notícias de que o cirurgião que fez a lipoaspiração da modelo que morreu ou da modelo que foi parar na UTI não era um cirurgião plástico. Ele era um médico cirurgião, mas ele não tinha expertise em prática de cirurgia plástica, né? Não é incomum, não vou falar que é muito comum, mas não é raro que a gente tenha esse tipo de incidentes causados por um profissional que foi além do limite dele. Agora vamos mais perto da nossa prática. No hospital de ensino que você conhece, ou que você trabalha, ou que você já visitou, isso é bem definido? Por exemplo, até que ponto esse médico residente não está executando práticas sem supervisão, práticas que ele não deveria executar? Até que ponto ele não está sendo deixado sozinho em momentos, ou em circunstâncias, ou em práticas que ele não poderia
executar sem a supervisão, seja de um preceptor ou seja de um outro médico acima dele, né? Então essa definição de limites, essa definição de até onde vai a segurança desse profissional que não é tão experiente, é algo que a gente tem que começar a pensar, é algo que a gente tem que começar a fazer, e isso vai valer para todos os profissionais. Então o psicólogo, né, o psicólogo clínico, então ele sempre atuou ali diretamente com o paciente. Agora o hospital quer que ele atue lá nos cuidados paliativos, executando práticas junto às famílias, práticas relacionadas ao luto, preparação para o luto. Então será que esse psicólogo clínico que sempre só atuou direto com o paciente, nunca atuou com o luto, ele está preparado para executar esse tipo de projeto dentro da minha organização? Muitas vezes não, muitas vezes ele vai ter que se capacitar, ele vai ter que fazer cursos, ele vai ter que tomar um pouco mais de experiência, e essa experiência quem define é o hospital. Teoricamente seria essa comissão de credenciamento do escopo da prática clínica, tá? Isso é o que acontece nos outros países, mas é algo que a gente vai ter que começar a amadurecer. E essas são práticas de governança clínica, sim, e práticas que a gente vai ter que começar a falar dentro do nosso grandioso ano da governança clínica que o IBS preparou para vocês. Então a gente tem aí um ano inteiro para estar falando de novas práticas de governança clínica que a gente precisa sim empreender e implementar. A Juliana Porto está colocando: não podemos realizar as coisas no achismo, contando com a sorte. Temos que estar atentos a essa prática e evitá-las. Muito bem. Márcia Santos falando: fazemos uma avaliação na fonte dos conselhos para validar os diplomas. Isso é importante, Márcia. Toda essa avaliação dos diplomas e credenciamentos mínimos de graduação e pós-graduação são extremamente importantes, mas isso não garante o meu escopo total, que é aquele exemplo que eu dei no começo. Eu era farmacêutica, eu estava legalmente capacitada pelo CRF para executar práticas de manipulação de quimioterápicos, mas eu não sabia. Eu nunca tinha tido aquela experiência, eu nunca tinha colocado um quimioterápico na minha frente, não sabia nem como aquele tipo de cabine de segurança biológica funcionava, porque eu trabalhava com cabine de segurança biológica focada em nutrição parenteral, que é outro tipo de cabine. As práticas assépticas são diferentes, os controles microbiológicos são diferentes. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Então, assim, pode até estar dentro do seu conselho médico, do seu conselho profissional, mas esse escopo da prática clínica você não sabe, você não está aceito, você não está permitido para executar. E é isso que os profissionais têm que conscientizar, e é isso que as organizações também têm que começar a pensar. Então, pode ser que você não crie uma comissão, mas você cria ali reuniões periódicas minimamente entre o diretor clínico e o RH, ou minimamente as equipes clínicas, né, as equipes do corpo clínico consigam aí definir os seus escopos, porque é na área médica sim que moram os principais riscos. Não estou falando que os outros não tenham riscos, mas o risco de você executar uma cirurgia que você não está permitido, o risco de você, como reumatologista, prescrever um imunobiológico, um quimioterápico, um metotrexato que você não tem a prática pela sua abrangência, pela sua expertise anterior, pode ser bastante grave, você pode não saber manejar aqueles eventos adversos porque não estavam dentro da sua prática clínica. A Ieda falando: com certeza, Alexia, já trabalhei em lugares em que a aluna de fisioterapia estava realizando um procedimento considerado médico. Eu, como enfermeira, fiquei sem reação e não quis ser conivente com isso. São práticas que, primeiramente, a gente tem que tentar conversar com essa pessoa e falar: olha, isso aqui não é da sua função, não deu certo, a gente tem que relatar como notificação de incidentes, gente, porque isso vai ter que ser tratado pela organização. Muitas vezes isso é um ato do próprio profissional. Às vezes a organização não espera que ele faça aquilo, a organização nem está sabendo que ele está fazendo aquilo, a organização juridicamente não quer se expor, e isso está acontecendo, né, por inocência, por ele achar que ele já viu isso bastante, ele sabe fazer, ele fazia lá na outra organização que ele trabalhava. Muito, muito difícil. Aí a Márcia falando: sim, concordo, além disso dividimos nossos profissionais por capacitação também.
como o caso de instalação de PIC, depende de habilitação para isso, certíssimo. Então, assim, as habilitações para uso de tecnologias em saúde, né, sendo o PIC, quando a gente fala tecnologia, a gente não é equipamento, tá? Tecnologia é qualquer tipo de tecnologia, seja instrumento, seja um insumo, seja um equipamento. Mas, por exemplo, no caso de um PIC, pode ser que uma enfermeira recém-formada nunca tenha manejado o PIC, né? Ou aprenda a inseri-lo, mas não tenha a mínima noção de como monitorar e gerenciar esse paciente ao longo da instalação. Então a gente vai ter que fazer capacitações externas, capacitações internas e muita capacitação interna para atingir esse escopo mínimo que a gente precisa. E vocês vão verificar que quando vocês começarem a entender esses limites, a identificar esses limites, vocês vão ver que coisas muito estranhas acontecem nas organizações de vocês e vocês não estavam sabendo. A Sandra falando, acredito que o diploma é o começo de tudo, mas a prática no início assistida é fundamental. É fundamental, Sandra, e ela tem que ser gerenciada. Quando a gente fala assistida, significa que seja o preceptor no hospital de ensino, ou seja um não preceptor, mas um médico, por exemplo, um enfermeiro mais capacitado que está realizando o aprendizado daquele funcionário menos capacitado, daquele médico menos capacitado, tudo isso tem que ser formalizado. Não é aquela coisa de, senta aqui que eu vou te ensinar. Não, tem que ter formalização, tem que ter checklist, tem que ter papel, tem que ter treinamento formal, porque a organização ela precisa juridicamente também se precaver. Ela precisa juridicamente provar, no caso de incidente, que aquele médico estava capacitado, de que aquele médico, ou aquele enfermeiro, ou aquele psicólogo, farmacêutico, etc., tinha ali as comprovações, né? Então existem processos, né? Existem fases desse processo de credenciamento que a gente precisa compreender. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje que os hospitais brasileiros e instituições brasileiras fazem muito bem é esse credenciamento inicial, documental. Então, verificar sim se esse profissional está ligado a algum conselho, verificar a graduação, verificar a pós-graduação, realizar conferência, né, verbal sobre os empregadores anteriores, sendo que tem muita gente que não faz isso, mas deveria fazer. Não adianta só aquela cartinha de referência, tem que ligar, perguntar como é que foi, muitas vezes verificar com os conselhos se não existe algum histórico. Eu não sei se no Brasil isso é possível, mas eu sei que aqui na Austrália eles fazem isso. O empregador ele faz uma checagem do histórico desse profissional junto ao conselho. Então pode ser que ele tenha tido um histórico há anos atrás de algum problema junto ao conselho relacionado à escopo de prática clínica que tem que ser checado. Mas enfim. Então a gente faz essa checagem formal, da documentação formal, e também checa as capacitações, né? Então ele fala que ele tem capacitação em PIC, instalação de PIC, vamos verificar essa universidade realmente existe, esse curso é verdadeiro. A gente na era digital tem que checar tudo. Bom, aí a gente vai ter que fazer toda a formalização de quais são os escopos permitidos para esse profissional. Então, por exemplo, pode ser que esse profissional ele tenha um escopo, esse médico ele tem um escopo ali da reumatologia, então ele vai aplicar tais e tais imunobiológicos, ele vai aplicar o metotrexato, ele está capacitado. Mas esse médico reumatologista, ele está capacitado para um atendimento de emergência? Pode ser que ele na ala em que ele trabalha aconteça um procedimento de emergência. Então, essa definição também de quem vão ser os profissionais que vão atender casos de emergência. E esses profissionais, por exemplo, têm capacitação em parada cardiorrespiratória. Qual o tema, Graciele? É credenciamento do escopo da prática clínica. Então pode ser que a gente tenha que definir até os limites fora da alçada de atuação mínima desse profissional. Então ele faz aquilo, ele é expert naquilo, mas se precisarmos dele para uma emergência, é ele a pessoa, ou é esse outro médico, ou eu chamo o médico da ala seguinte. Tá? Então a gente vai ter que definir tudo isso. Bom, falamos aqui das referências, e aí vem toda a parte de checagem das experiências prévias que eu falei para vocês. Então, quais foram as experiências que ele teve em outros hospitais, em outras clínicas,
checar tudo isso, verificar como era o escopo prévio desse profissional. Então, assim, se previamente nos outros locais onde ele trabalhou, ele nunca trabalhou com isso que ele está se propondo a trabalhar aqui, desconfie. Tá? Desconfie, porque pode ser que ele esteja ali num ato de heroísmo ou um ato de conveniência, porque ele quer muito esse tipo de vaga, que paga bem. Pode ser que ele esteja indo além dos limites que ele deveria. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Tem bastante coisa. Aí a gente tem que depois definir para cada um dos profissionais, dentro do nosso fluxo, dentro da jornada do nosso paciente no nosso hospital, na nossa clínica, definir nessa jornada quais são os passos que esse profissional está capacitado para executar. Então, por exemplo, pode ser que esse profissional assistencial de enfermagem, ele tenha capacidade de admitir pacientes, prestar assistência ao paciente, mas ele não é a pessoa certa, por exemplo, para fazer consulta de enfermagem ou para fazer, para executar o ato da alta multiprofissional. Pode ser que ele seja muito introspectivo e ele não seja a pessoa adequada para fazer os rounds multidisciplinares. Então, até esse tipo de coisa, pensar na nossa jornada, ou a gente vai capacitá-lo para executar todas as fases, ou a gente vai bloqueá-lo de fazer determinada fase porque ele não está preparado para aquilo. Tá? O que mais aqui? Todas as atividades fora da jornada do paciente, mas que ele executa junto aos seus pares, por exemplo, dar aulas, prover o aprendizado para os outros colegas da equipe. Então ele está capacitado como um professor ali para sua equipe, ele sabe dar aula, ele sabe fazer pesquisa. Pesquisa clínica é um exemplo muito tangível do que é credenciamento da prática clínica. Todo o protocolo de pesquisa clínica, se vocês já fizeram pesquisa clínica nas organizações de vocês vão ver que o próprio protocolo define a abrangência de cada um dos profissionais. O que o farmacêutico pode fazer, o que o enfermeiro da pesquisa pode fazer, o que o enfermeiro assistencial pode fazer, o que o médico pesquisador pode fazer, o que o médico assistente pode fazer. Tudo isso está muito bem definido, então para cada protocolo vai ser diferente. E é esse tipo de filosofia que a gente não tem no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é muito mais crítico e muito mais cheio de riscos do que uma pesquisa clínica que está muito bem controladinha, né? Então, eu acho que quem tem experiência em pesquisa clínica tem um background aí, um exemplo muito factível. A Márcia pergunta: os times de trabalho resolvem isso? Podem resolver, podem ajudar, Márcia. Como eu falei, né, a criação de times ou de comissões ou de grupos de discussão, chamem do nome que vocês quiserem, mas grupos multidisciplinares que discutem e avaliam a prática clínica são muito úteis, são muito interessantes, porque eles vão ter esse tipo de visão que a gente falou aqui, né? Então, o enfermeiro verificando que o fisioterapeuta está executando uma prática que não é a prática autorizada para ele. Então, quanto mais multiprofissional, mais a gente consegue catalisar as melhorias, identificar fragilidades de uma maneira mais fácil. Outra coisa importante, lembrar, né, que isso pode começar lá na direção clínica. A direção clínica em geral já tem alguma coisinha relacionada a isso, mas se a gente puder começar envolvendo todas as áreas, é muito melhor, né? A gente consegue fazer isso de forma bem bacana. E aí também é importante existir uma definição de treinamentos mínimos que esses profissionais, de maneira geral, têm que ter. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha a necessidade de que todos os médicos que entram dentro da minha casa, da minha organização, tenham tido a capacitação em práticas de gestão da qualidade, práticas de governança, gestão de indicadores. Eu não sei o que a sua organização vai entender como atividades mínimas de gestão, mas mesmo que ele seja um médico assistente, ele tem que entender da gestão da qualidade que eu estou praticando da minha organização, ele tem que entender dos protocolos que a gente realiza, né? Então, quantas e quantas vezes a gente tem, por exemplo,
problemas de adesão a protocolos, problemas de adesão às práticas da nossa organização, sendo que a gente nem tornou isso um treinamento mandatório. Eu treinei todos os médicos quando eu implantei o protocolo de sepse há um ano atrás, mas não existe nenhuma sistemática para que os novos médicos ou para que essa cooperativa médica que atende a minha emergência tenha esse tipo de expertise na sua admissão. Então a gente tem que pensar como é o nosso corpo clínico, se é corpo clínico aberto, fechado, se é misto. Tudo isso vai modificar o modus operandi, né, do ensino dentro da minha organização. E lembrar que se eu tenho cooperativas médicas, se eu tenho o corpo clínico aberto, é muito mais difícil, mas não é impossível, eu gerenciar o escopo da prática clínica. E não é incomum, gente, a gente receber relatórios, né, notificações de incidentes. Essa semana eu recebi mais um, que a gente recebe, né, lá no IBS, os incidentes relatados pelos clientes acreditados. Essa semana eu tive um incidente notificado relacionado a um médico que executou uma prática para o qual ele não estava capacitado e era um médico visitante, era um médico que usou o hospital ali para uma prática X, mas ele não era um médico de dentro do corpo clínico fechado da organização. Então, essas coisas acontecem sim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado porque envolve riscos para o profissional, para a organização, riscos jurídicos que podem envolver muito dinheiro e, obviamente, o mais importante para o paciente. Esse paciente ele está sendo submetido a uma circunstância ao qual ele não deveria estar sendo submetido. E aí, aqui, então a gente falou, né, da implantação do escopo do credenciamento da prática clínica, a gente falou do fato de ser multiprofissional, como checar a documentação, tornar isso prática de um time, um comitê. E a gente agora tem uma última fase que é tão essencial quanto, que é o monitoramento do credenciamento do escopo da minha prática clínica. Então, realizar, por exemplo, auditorias, então auditar se esses profissionais estão realizando, né, as atividades nos seus limites. Isso pode ser através de auditoria clínica, né, nos prontuários, pode ser através de observação, pode ser através de entrevista, né? A gente pode criar diferentes tipos de auditorias para identificar da melhor maneira aquela prática dentro da nossa organização. E a gente tem que ter, para finalizar o assunto, práticas de recredenciamento. Então não adianta eu ter feito todo esse check, toda essa conferência documental lá no início, há 3 anos atrás, quando esse médico entrou na minha organização, e nunca mais ter rechecado. Mas todo ano, Alex, eu checo se ele está inscrito ainda no CFM, né, no CRM, no Conselho Regional de Medicina do Estado. Ok, ele continua inscrito, mas pode ser que ele esteja fazendo 1001 horrores dentro da sua organização, que independe do credenciamento dele no CFM, no CRM, né? Então a gente tem que ter práticas sim, definir formalmente como vai ocorrer esse recredenciamento, como você vai renovar as expertises, né, conferência dessas expertises, qualificações, competências técnicas desse profissional após tanto tempo. O ideal é que seja feito todo ano, né, a reconferência. A Juliana Porto perguntando: e quanto aos indicadores institucionais, podemos confiar como uma ferramenta fiel? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Ju. Talvez você explique melhor como que você quer linkar essa questão de indicadores. Seria a capacitação desses profissionais para analisar os indicadores? Eu não entendi muito bem, mas confiabilidade de indicadores acho que é um outro tema. O que eu falei de capacitá-los antes era capacitá-los para realizar a gestão das suas unidades de negócio, para eles entenderem de qualidade, para eles entenderem o que aqueles indicadores estão mostrando, entender os resultados assistenciais, nesse sentido, tá, Ju? Depois, se você quiser me explicar, para ver se eu entendi. E perguntas, gente, falei pra caramba aqui, nem viu o tempo passar, mas tô falando sem parar. Isso que a gente só tá falando de credenciamento da prática clínica, em relação aos treinamentos. Bom,
Esse é um treinamento mais ligado à gestão, né? Então, assim, é menos crítico do que aquele treinamento, aquela capacitação da prática clínica em si, né? Então, posso ou não posso fazer cirurgia plástica, posso ou não posso manipular o quimioterápico, que é aquilo que a gente estava falando. Mas existem práticas de você analisar resultado de treinamento. Então, por exemplo, você preconizou aquele treinamento de gestão de indicadores para esses médicos. Pode ser que daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses você cheque se as análises críticas estão adequadas, se a coleta de indicadores está sendo feita da maneira correta, na fonte correta. Então você tem outros meios de gerenciar resultados de treinamento que aí não tem necessariamente que ver com a prática de credenciamento do escopo da prática clínica. Acho que eu cheguei lá. Pergunta, gente. Falei muito. Mas basicamente é isso. É mais um ponto de gerenciamento de riscos que a gente precisa sistematizar. Nesse curso que a gente vai ter nos dias 18 e 19 de março, a gente vai ter um curso que é o primeiro curso da trilha de governança clínica que a gente vai fazer ao longo do ano. Você pode fazer a trilha inteira, você pode fazer os cursos separados. A gente vai falar de boas práticas de governança clínica durante 2 dias, dias 18 e 19 de março, vai falar de liderança, cultura da liderança, e um dos tópicos que está dentro desses 2 dias é o credenciamento da prática clínica. A Hilda falando, a prática clínica está relacionada à sua formação, se você tem competência, capacitação e evidência que você faz de forma correta. Não só isso, viu, Hilda? Depois você dá uma olhadinha lá no comecinho da live, onde eu dei o meu exemplo próprio, assim, capacitada, assim, qualificada eu estava, eu era farmacêutica, eu poderia manipular quimioterápico, mas eu não tinha expertise, então eu tive que aprender na raça, buscar treinamentos próprios para eu estar preparado. Então é esse segundo passo que a gente tem que começar a dar nas nossas organizações, né? Garantir que os limites estão seguros, né? Aquele profissional efetivamente sabe executar aquela prática, sabe fazer com segurança, ou ele já está fazendo, mas para essa condição eu vou ter que ter um supervisor, né? Então, as primeiras passagens de pique desse enfermeiro vão ter sempre que ser com o supervisor deste nível XPTO e quantas práticas ele vai ter que ser observado. Então ele vai ser observado em 5 práticas, mas ele vai ter que fazer uma provinha no final, não sei, aí cada um vai ter as suas definições, as suas limitações. Muito bem, capacitação no que você vai fazer. Muito bem, Hilda. Muito bem, perfeito, entendi. Que bom, Ju, obrigada aí. Então, gente, todos estão convidados. Vai ser um curso de 2 dias com 4 palestrantes, então eu vou estar nesse curso. A Ana Cláudia Pádua, que é psicóloga e trabalha com RH, vai estar nesse curso, que é líder do IBS, vai estar nesse curso. Dr. Rafael Manerato, que é nosso médico mais entusiasta de gestão da qualidade, vai estar nesse curso. E o Christian Hart, que é nosso diretor também, vai estar nesse curso. Igual piloto com horas de voo, perfeito, Hilda, adorei aí a comparação, mas é isso mesmo, né? Então não só horas, mas expertise para executar aquele voo. Então todos estão convidados, informações lá no nosso site www.ibis.med.br, falei um W a mais, ibis.med.br. Entrem lá, deem uma olhada no curso 18 e 19 de março, vai ser muito bacana, 2 dias intensos para a gente começar a entender o que é essa tal de governança clínica e desenvolver essas novas práticas na nossa organização, tá? São muitas práticas novas, práticas que a gente está trazendo de fontes internacionais, então o mundo está fazendo e a gente tem que começar a fazer no Brasil também, tá, gente? Então esse ano vai ser totalmente inovador, a gente vai trazer muita coisa nova para vocês implementarem, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo para todos e uma ótima semana. A semana está só começando, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.